Segundo, por estar numa de nossas filiais, a ADVEC, ela nos proporciona algo inusitado. Com 45 anos de idade, 45, obrigado, anos de crente, apesar de sempre ser da Assembleia de Deus, às vezes eu estou no norte, no nordeste, no centro-oeste, chego no sul, eu me sinto em casa. É interessante, a gente não muda, parece que a gente está no mesmo lugar. E em terceiro lugar, por estar aqui com o pastor Jarmuth, né? O pastor Jarmuth é meio algo assim parecido com um artista. O senhor não sabe, o senhor não tem noção disso não, pastor. Mas quando eu falo o nome pastor Jarmuth, é um nome de alguém diferenciado. E ter sido autorizado pelo senhor e receber o convite da sua parte em estar aqui, isso me deixa muito honrado, o que me dá também uma grande responsabilidade. Quero agradecer ao meu amado irmão, amigo Juvenal, por ter me convidado para estar aqui, para representar essa versão, por assim dizer, da Escola da Palavra, né? Conhecer aqui também o pastor Clóvis, alguém de quem eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu quero agradecer também por estar aqui na presença do meu cunhado, da minha irmã, pastor Leandro Alves e Ariadne, minha irmã há 40 anos, Adine? Não vou falar. 45 anos, não, sou eu. Eu estou ainda na fase dos 40, 45 anos. É prazer revê-los. Eu sei que anunciar num ambiente sortido de ovelhas, anunciar a chegada de um lobo é muito estranho. Mas eu quero dizer que eu sou um lobo lavado, remido e transformado. E a família Alcateia, parte da Alcateia está planejando em migrar para cá. Mas não se assuste, pastor. Não precisa afugentá-los, eles vêm para contribuir. Já tem todos os selos de qualidade do sangue do Cordeiro, por mais paradoxal que pareça, mas são lobos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então é um prazer, muito obrigado, meus irmãos, o Leandro e a Adine. A Adine é como nós a chamamos, né? Em família. Prazer estar aqui com vocês. E também me sinto muito honrado de estar com a presença da minha princesa, Bianca Lobo. Entrou para a Alcateia, né, uma ovelhinha perdida, e o lobo está aqui perto, vou apanhar apenas uma eu posso, e ela se tornou parte da Alcateia, minha esposa. Sou pai de dois grandes reis, o rei Arthur, rei Davi, eu sou o rei Joaquim, mas a rainha Bianca é quem manda, e todos que são casados sabem disso. Logo, muito obrigado, amor, por estar aqui comigo. Bem, tendo feito esse introito, mais uma vez eu agradeço a todos vocês, em especial ao pastor Jarmuth, por esta grande honra e oportunidade na minha vida e no meu ministério. Bem, me foi colocada uma responsabilidade muito grande, que é tratar sobre um tema que é a mordomia cristã, sob uma perspectiva da excelência do servir. Se fosse parar por aí, estava mais tranquilo o meu trabalho. Mas aí, o Juvenal teve uma ideia brilhante. Pastor, o senhor vai agregar esse tema, né, esses dois títulos, com base no livro. Eu falei, conte mais. A defesa de Marta. Ela escolheu servir. E, amados, você falar sobre um determinado assunto diante da plateia que aqui está e da pessoa que aqui se encontra, já não é uma tarefa das mais fáceis. Agora, você comentar sobre um livro diante do autor do livro, isso é de uma ousadia sem precedentes. A gente geralmente faz isso com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é discreto, né? Ele está ali, eu nunca falei isso não. Eu não estou nesse negócio. Mas imagina eu falar do livro de um autor e ele presente, a exemplo do Espírito Santo, está presente, mais discreto, mas na minha frente presente fisicamente. Então, pastor, muitos momentos eu vou estar aqui fazendo no contato visual, porque se eu franzir a testa um pouco, falei,
saí fora do contexto, não era esse o Sitzenleben, né, que é assim que o pessoal está estudando teologia, né, não era esse o Sitzenleben do autor, mas enfim, bem, eu li esse livro, amados, e lhes digo, uma leitura interessante, para dizer o mínimo, uma linguagem fluida. Eu até perguntei, pastor, o senhor deve ter escrito esse livro, eu imaginando, ao decorrer de um ano, porque da maneira com que ele foi colocado, né, e eu descobri aqui que o pastor, além de pastor, foi militar da aeronáutica, da qual eu faço parte, então já começo a desenhar aí, passou pela aeronáutica, passou para o quartel, tem um modus operandi um pouco diferente, está fazendo mestrado, né? Foi arrumar ainda mais essa, como o senhor disse, e é advogado. Então, começou a falar, agora faz sentido, a defesa de Marta, ele conseguiu pegar uma personagem, levar diante do júri, colocar toda uma exposição argumentativa, e convencer o júri, de fato, nós estávamos errados, vamos mudar o julgamento que temos a respeito dessa mulher. E para mim foi interessante, porque eu não esperava encontrar no livro que estou lendo, né, que li, eu nem esperava encontrar uma argumentação interessante que me fosse mudar um pensamento de muito tempo. Eu até estava conversando com o pastor Jonatas e com o Juvenal, sobre a possibilidade, pastor, de escrevê-lo também para um público secular. A gente estou agora fazendo um MBA na área de liderança pelo FGV e gestão, e esse tema sobre a questão de liderança e a posição que a personagem central desse livro participa, traz outras lições, e como está fresquinho na mente, porque eu estou fazendo o curso, como isso também se aplica no mundo secular. Mas para nós já foi uma benção. Nós, obviamente, somos mais agraciados, porque podemos aplicar tanto lá quanto cá. E partindo desse princípio, vamos então para a nossa apresentação. Amados, eu tenho um chamado ministerial evangelístico. Eu tenho a tendência a pregar sempre. E a gente se segura para não pregar. Faz a liturgia da oferta, a gente quer pregar. Não quer no sentido literal de querer, mas a gente, porque eu não sei se acontece isso com o senhor, pastor. O senhor ministério pastoral, ministério de evangelista, mestre, o senhor já conflui um bocado de ministério. Eu estou ali no evangelístico. Então a gente tem a tendência a pregar, né? Mas o Juvenal falou, hoje nós estamos com hoje a roupagem ela é um pouco mais didática e professoral, e eu vou tentar me conter. Até porque na presença do Espírito Santo, a gente que é evangelista assembleano, de vez em quando dá um grito. Pode ser que isso aconteça, não se assuste. É o Espírito Santo dentro de mim. Bem, o tema é, mas Marta escolheu servir. Jordão Jarmuth, 2024, página 111. Para aqueles que estão fazendo mestrado, tem uma referência. Página 111, o autor do livro escreve, Maria escolheu ouvir, mas Marta escolheu servir. O interessante é que essa conjunção adversativa, que dá essa ideia de contrariedade, Maria escolheu ouvir, mas no sentido oposto ao ouvir, Marta escolheu servir. E é dentro disso que está toda a temática e toda a curiosidade a respeito do serviço e da ideia de mordomia cristã dentro dessa personagem curiosa chamada Marta. Bem, o meu objetivo então é apresentar aos irmãos as chaves para excelência no servir, sob uma perspectiva da mordomia cristã expressa na vida da serva chamada Marta. É claro que eu não vou apresentar as chaves dentro da sua totalidade. Esse assunto a gente poderia tratá-lo dentro de um mês, talvez dentro fosse até uma matéria dentro do curso livre de teologia.
o serviço, ele é a essência daquilo que Deus propõe ao seu povo. Quando Jesus diz, lá no livro de Marcos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele dá uma ordem para aqueles que estariam em nome dele fazendo um serviço. Então, a essência da atividade do grande chamado para a igreja vem a partir daqueles que se voluntariam dentro do exército a cumprir um serviço. Quando o pastor se alistou lá na turma de 91, antigão, na turma de 91, ele prestou o serviço militar obrigatório. Por que o serviço? Porque é um serviço altruísta. Ele está indo servir a pátria. Então o serviço não é a ideia de uma troca de interesses. Não pressupõe a ideia de uma troca o pagamento por uma mão de obra, não é esse. O serviço militar, tanto quanto o serviço público, seja ele municipal, na esfera regional ou federal, não é um serviço no sentido de alguém trabalha e te paga. Não, é o serviço de um voluntariado para exercer uma função nobre em função do povo. Então, quando falamos de alguém se voluntariar para o ID, é alguém que está se voluntariando para um serviço nobre. Você não faz porque você vai receber. Você já recebeu e por isso é que você faz. Continuando. Vamos então passar por uma introdução. Mordomia. Bem, a gente está trabalhando o tema mordomia. Então, o que seria mordomia, literalmente? Mordomia vem do grego, oikonos, em que oikos é casa, e nemo, distribuir, administrar, zelar, dá a ideia de um serviço fiel. É comum a gente olhar naqueles filmes, ainda a maioria deles épicos, quando se trata do mordomo da casa. Mordomo é aquela figura que expressa mordomia, ou o oikonos, que é aquele que cuida da casa, zela pela casa, responde por aquele que a possui, aquele que a detém. Então mordomia é isso, é o sentimento daquele que zela pela casa, que administra. E nós administramos, por delegação do Senhor, algumas coisas. Nós somos cuidadores. Cuidadores do quê, pastor? Nós somos cuidadores do mundo e de tudo que nele há. Olha só o que diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos cuidadores dessa terra. E obviamente que esse sentimento não é um sentimento de alguém que faz por obrigação. Não, você é obrigado a fazer, eu faço porque eu sou obrigado. Não, é uma obrigação de fato, mas não fazemos porque somos obrigados. Nós fazemos porque somos servidores. Nós somos também administradores. E o que que nós administramos? O que que Deus nos propõe? Por exemplo, administrar o nosso corpo. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Nós administramos, cuidamos daquilo que Deus colocou em nossa mão para tratar. E uma dessas coisas é exatamente sermos mordomos do templo que é dele. E essa mordomia do templo, ela transcende a ideia de apenas ser uma casa. Porque quando se trata do templo, o corpo do Espírito Santo, nós olhamos para o lado físico, para o lado material, palpável, e aí a gente olha para a academia, a importância de você cuidar do teu corpo, a importância de manter uma vida saudável, a importância de você cuidar daquilo que você ingere. Eu costumo, toda vez que eu vou fazer uma corrida, eu posto, porque eu sou líder dos homens vencedores lá da igreja, então eu posto e digo assim, manutenção do templo. Eu coloco Projeto Levi, a manutenção do templo. Óbvio
que eu tenho que aguentar algumas brincadeiras dos cariocas, que eles perdem um amigo, mas não perdem a piada. Falou, tu está fazendo manutenção desse templo mesmo? Tu está esquecendo de fazer aí uma limpeza de vez em quando. Mas a ideia de manutenção do templo envolve o que é palpável, o que é visível, mas envolve também aquilo que é transcendente, que é exatamente aquele local aonde o Espírito Santo habita. Existem ambientes que o servo não vai, existem lugares que o servo não entra, existem pessoas que com as quais os servos não se envolvem. Por quê? Porque há alguém que mora na sua casa, nesse templo, e você é mordomo do templo, e você cuida o bastante, você é administrador desse templo. E nós somos dispenseiros. Dispenseiros é uma das palavras também relativas ou relacionadas à mordomia. Quando se fala de dispensa, né, da sua casa, é o local onde você coloca os víveres, é o local onde você guarda parte daquilo que é o suprimento da casa. Nós somos dispenseiros. E a Bíblia fala que nós devemos administrar aos outros o dom que recebemos de Deus como os bons despenseiros da multiforme graça. E eu gosto muito da versão NVI que diz assim, olha, de 1 de Pedro, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Eu vou repetir, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A gente poderia parar aqui, só nesse texto, na primeira oração, em que ele diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Isso aqui já dava meu pastor, mestre, escritor, doutor, não sei se o senhor concorda, mas eu acho que só essa parte já dava uma semana ou 2 semanas aí, só para pensarmos e refletirmos, e como é atual isso. Nós recebemos um dom de Deus para servir. Muitas pessoas acham que tem dom para ser servido. E aí perdeu totalmente a essência do que era a mordomia cristã, do que é o serviço sendo empregado dentro da sua totalidade a Deus. Muitas pessoas têm dons, e porque tem um dom, acha que tem que ser tratado diferente. Não. Nós somos administradores, somos simples servos, e servimos aos outros com o dom que Deus nos dá. Entendam isso, você é chamado de Deus, a você foi dado um dom. Para quê, pastor? Para que eu me destaque? Para que o pastor Jarmute me veja? Não! Nós fomos chamados e Deus nos deu o dom para servirmos aos outros, e não de qualquer maneira, como bons despenseiros da sua multiforme graça. Dessa maneira, meus amados, nós podemos depreender que a mordomia cristã, ela está diretamente ligada ou relacionada ao serviço a Deus. Até aqui tudo bem, irmãos? Bem, então a partir disso, qual seria o nosso texto base? Qual seria a base da nossa argumentação de hoje? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 12, verso 1, apenas esse verso. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Repita comigo, onde vivia Lázaro. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Repita comigo, Marta servia. Marta servia. Olha, se eu não tivesse lido este livro, o qual recomendo, e vamos combinar que R$45 é o preço do livro, não é, pastor? R$45, você não paga um rodeio do Burger King. Porque o alimento que isso trouxe para a minha vida, e eu falo isso, meus amados, sem demagogias, tá? O pastor está aqui presente,
ele vai discordar de qualquer maneira, de qualquer coisa errada que eu fale, mas o alimento e a maneira de pensar serviço cristão, após ter lido isso aqui, foi muito importante para a minha vida. Se fosse o dobro disso, ainda estava barato. Porque a quebra do pensamento muda exatamente nessa singeleza dessa frase. Jesus entrou na casa em Betânia, onde vivia Lázaro. Lázaro. Ele menciona o nome de Lázaro, o escritor menciona o nome de Lázaro, que foi alguém que teve uma participação fenomenal. Ele foi aquele que Jesus ressuscitou. Tem a parte da Bíblia, um trecho do livro que diz assim, olha, as pessoas iam lá só para ver Lázaro. Em que pese que ser ressuscitado não é um dom, mas as pessoas olharam para isso como se fosse de uma sobrenaturalidade tal, que Lázaro se tornou um artista, uma palavra para, ponto turístico, celebridade, virou celebridade, as pessoas iam ver Lázaro que virou celebridade, mas se você parar para analisar, a gente não sabe muito sobre a vida de Lázaro, a gente depreende, era amigo de Jesus, e Jesus não ia fazer amizade com qualquer um. Eu entendo que Lázaro devia ser uma pessoa distinta, atirar também pelas suas irmãs, vinha de uma família distinta, e é natural, não está escrito, mas meu advogado, eu acredito que é possível ter essa inferência. No entanto, a gente sabe um pouco mais sobre Maria, porque Maria, ela fica aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Maria também quebra um vaso com um perfume caro, daqueles que o Juvenal usa. Juvenal, você sabe que seu perfume não fala português, eu percebi isso. É que quase R$1.500, R$1.000 o frasco de 50 ml. Estou brincando, tá, gente? Embora eu acredito que seja, mas eu estou brincando. Ela quebra um perfume daquele, um Caroline Herrera, um 212, né? Ela quebra e joga aos pés de Jesus. É uma pessoa com atitude nobre. E tem outras coisas que posso depreender de quando Lázaro morre e Jesus surge lá no ambiente. As ações de Maria também me dão outras informações sobre ela, mas nenhum desses três personagens grita tanto quanto as atitudes desta mulher que pouco é mencionada, mas de quem muito se fala. Pô, pastor, calma aí. Isso não faz, é um contrassenso, né? Pouco mencionada, mas de quem muito se fala. É porque você, para falar, não precisa abrir a boca. E Maria, e aí vem o que é interessante dessa frase, desse versículo. Ali estavam, ele vai à casa, em Betânia, na casa de quem? Na casa de Lázaro, a celebridade, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Maria servia. Vamos entender que, o que é o serviço cristão? Maria servia. O que é o serviço cristão? Vamos olhar então para um teólogo. Pastor, me perdoe que eu sei que o senhor agora está com tudo quanto é teólogo forte na cabeça, está fazendo mestrado em teologia, então. Karl Barth vai dizer o seguinte, a desconsiderar o alemão de algumas de suas posições teológicas, mas isso que ele fala é profundo. O serviço cristão é a ação concreta ao próximo realizado em obediência ao mandamento de amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. Não é uma mera atividade social, mas a manifestação da graça de Deus, através dos homens, um sinal do reino de Deus presente no mundo. Marta servia. Eu vou repetir, é bonito, né? Eu vou repetir, é ação concreta ao próximo. O que é o serviço? É ação concreta ao próximo, não é balela, não é dizer que faz, é aquele que faz, é ação concreta, é o id, é o pôr a mão na massa, não é aquele cara que, não, estamos juntos, já viu? Aquele irmão, quem é líder sabe disso, né? Os pastores aqui com mais tempo na juventude, né?
Os pastores com um pouco mais de antigões de juventude, são os sêniors da juventude, né? Já teve aquele irmão, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, beleza, irmão, está contigo. Tá, beleza, está comigo. No dia, está todo mundo, menos ele. É aquele que fala e não faz. Tem muito político, na figura do político é muito assim, né? Fala muito, faz pouco. Então, o serviço cristão, amados, é ação concreta ao próximo, realizado em obediência ao mandamento de amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. Olha só o que ele está dizendo. Não é uma mera atividade social, mas a manifestação da graça de Deus através dos homens, um sinal do reino de Deus presente no mundo. Marta servia. Conseguem ver a relação? Naquele trecho eu não sei muito sobre Lázaro. Eu sei que Jesus ressuscitou a ele, uma ação de misericórdia com Lázaro, de amor. Mas Marta servia. Bem, então vamos analisar hoje quais são as chaves da excelência do serviço cristão. Quais são essas chaves? Hoje eu vou falar sobre as chaves do serviço, as características do serviço. Amanhã eu vou falar os impactos de quem escolhe servir, amanhã à noite. Mas hoje é professoral, não me deixem pregar. Primeira chave para exercer um serviço excelente. Veja, a gente está falando não de serviço, nós estamos falando da excelência do serviço. É do suprassumo. Sócrates dizia que a excelência é um hábito. Aquela pessoa que procura fazer tudo que faz com excelência. Você conhece alguém assim? Rapaz, tudo que o rapaz bota a mão para fazer, cara, ele faz bem feito. Olha, pode levar naquele mecânico, irmão. Ele pode até demorar a meter a mão no teu carro, mas quando ele meter a mão, filhão, teu carro não vai mais fazer aquele barulho. Olha, você pode chamar aquele professor, é difícil arrumar agenda na agenda com ele. Mas quando ele vem, meu irmão, ele dá uma aula, porque tudo que ele faz é com excelência. Então nós estamos falando apenas do serviço, mas adjetivamos o serviço. É a excelência do serviço, é um serviço excelente. Então, a primeira excelência, e todo serviço cristão é um serviço de excelência, porque ele traz consigo tudo aquilo que lemos de Calbart. E veja, eu tive o trabalho de analisar se aquilo que Calbart diz é bíblico, e é bíblico, tá? Aquilo que Calbart está previsto em Marcos, está previsto em Mateus, está previsto, e ele faz um compêndio. E Calbart já sabia a ideia de Lavoisier, que no mundo, eu distorcer um pouquinho, né? Nada se produz, tudo se copia, principalmente da palavra de Deus. O que está certo nesse caso. Veja, é preciso saber, em primeiro lugar, quem de fato Cristo é. Vocês sabiam? No período de Cristo, apenas 4 elementos sabiam quem era Jesus. Apenas 4 elementos. O primeiro desses elementos eram os demônios. Lá em João, em Marcos, no primeiro capítulo, no verso 24 e no 34, a Bíblia diz que Jesus expulsou muitos demônios, e quando ele chegou, os demônios disseram assim: olha, o que é que tu quer com a gente? Bem sabemos quem tu és o santo de Deus. E ele repete a mesma frase no versículo 34, lá no primeiro livro de Marcos. Os demônios sabiam quem Jesus era. Dos apóstolos, apenas um sabia. Então o primeiro elemento que sabia quem Jesus era, olha, eu estou afirmando apenas 4. Primeiro eram os demônios. Segundo, era João Batista. Lá em João, no primeiro capítulo, verso 29, no Evangelho por João, quando Jesus chega, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele havia anunciado antes: olha, eu aqui vos batizo com água para arrependimento, mas aparecerá um, cujas sandálias eu não sou digno de desatar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo vocês para arrependimento de pecado de maneira palpável, mas ele vai transcender a maneira do batismo, ele vai levá-los para um ambiente mais profundo, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia quem ele era. O terceiro elemento que sabia quem Jesus era, eu disse que eram quantos apenas? 4. Disse 2, né?
Terceiro elemento que sabia quem Jesus era, está escrito em Mateus 16:16. Jesus está reunido com seus discípulos, ele pergunta assim: vem cá, o que o povo aí diz quem eu sou? Aos discípulos, que dos 12 apenas um sabia, diz assim: uns dizem que tu és Elias, outros que tu és a reencarnação aí de João Batista, alguns acham até que tu és Jeremias, mas e vocês? Veja, essa pergunta de Jesus, ela não é retórica, porque para ele importa saber o que nós sabemos a respeito de quem ele é, porque a primeira chave para ele dar o id é que os seus servidores saibam quem ele é. E a impressão que temos é que muitas pessoas, dentro da igreja, até por muitos anos de igreja, vivem uma vida medíocre cristã, porque passam tempo com ele como os 11 discípulos, estavam do lado dele, estavam perto dele, mas não sabia quem ele era. A excelência do serviço cristão, ela é plena. O serviço é excelente quando em primeiro lugar temos nas mãos as chaves do conhecimento de quem Jesus de fato é. É por isso que o profeta Oséias vai dizer: o meu povo está sendo destruído, porque faltou conhecimento. E não era uma destruição no sentido literal. Eles estavam envolvidos, imersos em idolatria. Eles estavam envolvidos num período totalmente, com uma visão totalmente distorcida de quem Yahvé era. E a Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. Mas só vive uma prática, uma vida de pecado, aquele jovem, aquele adolescente, aquele sênior, aquele irmão que não sabe quem de fato Jesus é e acha que ser crente e ter uma carteirinha de membro já é grande coisa. Não! A relação não é ter alguma coisa palpável, mas é mergulhar dentro daquilo que é transcendente e ter a noção de que servir a Deus é excelência, é o suprassumo da atividade da vida cristã. Então quando ele pergunta: o que vocês falam? Aí levanta Pedro, que é o terceiro elemento. E o terceiro elemento diz assim: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, outro igual não há. Quando Jesus ouve isso de Pedro, olha só a importância de você saber quem Jesus é. Porque ele estava preparando os discípulos para serem servidores. Pastor Jarmuth, tem algum outro militar aqui? Algum outro militar? Só nós três? Pastor Jarmuth foi soldado? Esse varão. Milico, já levanta em sentido. É seu comando. Vai tocar a corneta aqui. Da hora. Nós que somos, isso é bom, né? Nós que somos militares passamos por um período de adaptação. O nosso nome é mudado. A sua mãe lhe chamou sempre de quê, pastor Jarmuth? Muth. E lá o seu nome era o quê? Jarmuth. Muitas pessoas, eu perdi meu nome Lobo Júnior vem daí, porque o meu nome é Joaquim Tavares Lobo Júnior. Quando você chega lá novinho, eles tiram o teu nome. Você perde um pouco da sua identidade. Você não é mais Joaquim, não. Quinzinho, não, mamãe. Não é mais Quinzinho. Não é mais Júnior, não. A partir de agora, seu nome é Lobo Júnior. E nos primeiros dias, ele, Lobo Júnior. Lobo Júnior. Aí vem alguém, deu-lhe um percotado. Perdeu o final de semana. Por quê? Eu te chamei. Me chamou? Tu não é Lobo Júnior? É verdade. E há fases do treinamento que você perde até o nome. Você vira um número. Pede para sair 02. Não tem um filme aí que fala assim? Pede para sair 02. Você perde o nome. Você vira um número. Ali você está sendo adaptado, treinado. Os discípulos estavam sendo adaptados para serem o quê? Servidores. Então ele precisava saber se aqueles soldados, 11 discípulos, os 12 sabiam quem ele era. E quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como é que ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Eu imagino Pedro perguntando: por quê? Porque para mim era tão elementar. Não. Isso que você falou aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso é a base
necessária para construir sobre esse entendimento, esse conhecimento, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda vez que a igreja se levanta dizendo Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o diabo cai, as nações caem, porque é o nome do Senhor Jesus. Todo o poder vai ao chão, porque só Ele tem todo o poder no céu e na terra. Pode aplaudir. Agora eu falei que eu ia pregar, mas não deixem não. Eu vou me soltar. Eu vou me soltar. Veja a importância dessa frase. Agora pasmem. Pasmem. Sabe quem era o quarto elemento que sabia disso? Lázaro, não. Maria. Vai dizer que era Paulo? Paulo pegou bizu depois. Não. Era Tiago, André. Não. Quem, gente? Já sei. Centurião de Cafarnaum. Não, gente. Tem que ser alguém aí. A mulher do fluxo de sangue sabia? Não. Sabe quem sabia? Aquela que servia. Olha só quando Jesus chega, disse-lhe ela, ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse assim, eu sei, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Rapaz, Marta era o quarto elemento, dentre os quais era a única que sabia quem Jesus era. Ela não podia estar fazendo aquele serviço à toa. Aquela mulher sabia, ela tinha a senha. Não se fala muito de Lázaro, fala-se pouco de Maria. Marta não abre a boca, mas a Bíblia fala muito a respeito dela. Quando ela diz, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi Pedro, foi a mesma afirmativa de Pedro. Marta não era qualquer uma. Marta era o quarto elemento. Ela não era o quarto homem da fornalha, mas era o quarto elemento que sabia. Portanto, conhecimento de Cristo é a chave, é a primeira chave para um excelente serviço. Toda aquela ideia de Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? Eu também fiquei assim. Vai acontecer com você quando você lê o livro todo. A identidade do cristão, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É essa a essência. Você ter conhecimento de Cristo para que você sirva. E a gente vai ficando chato, à medida que a gente vai passando muito tempo no grupo de jovens. Eu sou da turma X do grupo de jovens, do meu grupo de jovens. E você também, né, meu amor? Não se inclua fora dessa, não. A gente vai começando a ficar chato e vai percebendo, quanto mais você tem intimidade com a palavra de Deus, é por isso, jovens, é por isso, líderes, é por isso, igreja, que os pastores, que a nossa igreja, a igreja da palavra, confundindo as siglas ou não, a gente se preocupa em dizer leia, estude, faça teologia, leia livros, leia bons livros. Sabe por quê? Porque é só dessa maneira que a gente vai conhecer quem de fato Ele é. E quanto mais você se associa e toma o conhecimento da palavra, através do ensino da palavra de Deus, que é para nós a nossa bússola. Para os judeus é tão sério que a Torá, em hebraico, significa bússola. Para eles a Torá é a bússola, para nós a Bíblia toda é a bússola. Por quê? Porque dentro dessa bússola tem um ponteiro, cujo nome é Jesus. E quando sabemos quem Ele é, a gente não é confundido. Então quando você vê alguém aí, não, porque eu canto, porque eu faço, porque eu quando levo, eu brilho, eu sou gospel da vez e não é! Porque a excelência do serviço não é o quanto você brilha, mas é o quanto você reflete a luz que brilha através de você. E é isso aqui, porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido e dar a vida em resgate de muitos. Pega Bizu com 01.
pega bizu com o líder. Por que não dizer, segue o líder? Ninguém associou, né? Agora eu percebi do porquê não. Segunda chave é a mudança da perspectiva. Você muda a perspectiva. Quando você conhece quem é Jesus, de fato, o teu foco muda. A maneira de você olhar muda. A perspectiva que eu tinha a respeito de Marta mudou. E mudou, irmãos, vertiginosamente. Eu vou pegar um bocado de mensagem desse livro aí, vou citar a fonte, pode ficar tranquilo. Mas, mais do que você mudar a perspectiva a respeito de quem Marta era, é ao ver no seu exemplo o que ela era para Jesus e em nós mudar a nossa própria perspectiva. Veja o que ela diz. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. A preocupação de Marta não era apenas com os afazeres da sua casa, mas era como ela poderia melhor servir ao rei. Ah, pastor, isso é uma elucubração sua. Não, não é. Essa é a conclusão clara que se tira quando nós vemos a sequência de fatos que acontecem quando Jesus, após avisar os seus discípulos que ia para Betânia porque Lázaro dormia, quando Jesus chega em Betânia, ou antes de adentrar a cidade, Marta recebe a informação de que Jesus se aproximava. Amados, por passar tanto tempo no quartel, a gente às vezes acaba se tornando um tanto quanto protocolar. No quartel, é natural que se decline ao mais antigo do local quando você se levanta. Não sei se vocês perceberam, quando eu levantei, falei, pastor, com licença, porque é o mais antigo da casa. Ah, pastor, isso é regra? Não, não é regra, é coisinhas nossas que a gente vai adquirindo quando a gente passa, é jovem por muito tempo, e principalmente jovem por muito tempo dentro do mesmo local. Quando a gente entra em forma, toda sexta-feira tem formatura, e a gente fica lá no pátio, alguém é responsável em prestar atenção à chegada da autoridade. Estou mentindo, meus amados? Presta atenção na chegada da autoridade, a gente está em forma. Quando alguém diz assim, ó, o brigadeiro saiu do... Olha, está descendo a escada. Corneteiro, tá, tarará, 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 tá. Todo mundo para de conversar na hora. Para quem vai assistir, assiste uma cerimônia militar, você que tiver a oportunidade, vai assistir só de curiosidade. É diferente. Pessoal, eu imagino que a gente conhece, né? Para a gente é natural, mas quem não conhece, imagina, gente, como é que eles... Esse som significa o quê? Significa que cessou à vontade. Todo mundo parou. A gente estava conversando aqui, parou, já fica todo mundo aqui assim, ó. Ninguém mexe. E fica aquele silêncio, pássaro, árvore, ninguém fala. Está lotado de gente, mas ninguém fala nada. Porque a autoridade está deslocando. Quando a autoridade chega lá, o mais antigo da cerimônia vai até onde ele está. E quando ele chega, cumprimenta, aperta a mão dele, fica um passo atrás da autoridade, a autoridade anda, e o cara, é o bambam manda ali, mas a autoridade chegou, ele vai atrás, ele tem que ir lá buscar. Quando Jesus chega em Betânia, Maria ouve Jesus falar que Jesus está vindo, apesar do seu irmão estar morto, ela sai, ela se recompõe, Maria fica chorando, porque Maria quebrou o perfume da Carolina Herrera, mas Marta servia. Lázaro ressuscitou, depois, não podia nem fazer nada, estava morto, mas Marta servia. O olhar de Marta era diferenciado, porque ela servia. Quando Jesus ia para Betânia, não ficava em hotel, ficava na casa de quem? De Maria? Não. De Lázaro? Não. Na casa de quem? De Marta, porque Marta servia. Então ela vai até, Jesus nem entrou na cidade, Marta foi ao encontro dele. O interessante é que quando ele encontra com Jesus, ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fala, Marta, teu irmão só dorme. E ela fala assim, eu sei, Senhor. Eu sei. Ele dorme e vai ressuscitar nos últimos dias. E o interessante é que Marta fala uma frase que me deixou curioso. Depois que eu li o livro, eu fiquei curioso sobre as coisas que Marta faz. Ela falou assim, ela joga uma frase
Me permita ler para eu não me perder, para provar para vocês que essa mulher era estranha. Quando ela chega, fala assim, declarou, teu irmão há de ressurgir. Olha o que ela diz. Eu sei, verso 24 do capítulo 11 de João, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Não, está um pouquinho mais. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só a frase que ela larga. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Será que ela não sabia que Jesus podia fazer isso? Aleluia! Conhecer Jesus faz a gente sair do ambiente todo turbulento e respirar e dizer, Jesus, tu podes, se tu quiseres, fazer alguma coisa, porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta servia. Então, o foco de Marta não é que ela não estava prestando atenção ou não ouvia, mas é que ela servia e queria servir da melhor maneira. Quando Jesus fala para Marta, e tanto que ela tem a ousadia de dizer, Jesus, fala para ela saber que tu é rei e que a gente tem que te tratar como rei também. Eu vejo hoje, com a nova visão que eu tenho de Marta, que agora ela vê dessa maneira. A visão de Marta é de que ele é alguém a ser reverenciado e tratado como rei. Agora que eu vejo um outro lado da Marta, porque alguém advogou por Marta, em defesa de Marta, eu começo a olhar diferente. Marta não estava ali repreendendo Jesus, Marta estava indignada porque Maria deveria fazer alguma coisa pelo rei também. E Jesus, quando fala para Marta, Marta, está tão atarefada. Maria escolheu a melhor parte. Veja, Jesus não repreende Marta, não. Jesus só estava dizendo assim, Marta, não deixe que o teu ímpeto e desejo em me servir faça com que o teu foco passe a ser o serviço e não a mim. Que o teu foco passe a ser o reino e não o rei. Mas continua que você está bem na fita. Tem muitos homens que trabalham muito por reino, mas se envolvem pouco com o rei. A essência do serviço é nunca esquecer que, apesar de tudo pelo reino, a referência e o foco é o rei. Eu posso pregar no mundo inteiro, eu posso ter milhões de pessoas como faziam com Billy Graham, mas eu não posso deixar de esquecer que aquele dom me foi dado para servi-los e que o foco é o rei. Não é o que eu faço pelo reino, mas o quanto eu me envolvo com o rei. E ele usou o exemplo de Maria, que agora eu também acho que Maria devia estar fazendo alguma coisa assim. Mas ele usou o exemplo de Maria para dizer, Maria escolheu a melhor parte. Qual é, pastor? Porque dentre todas as coisas, sentar aos meus pés e me ouvir é mais importante do que qualquer coisa para que você inicie o teu servir. Então, o foco de Marta, a perspectiva muda. Quando você conhece a Cristo e você tem uma nova visão do servir, a tua perspectiva muda. Já acabou meu tempo? Tem quanto tempo ainda? Estou partindo para o final. Jesus chamou a eles e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Nações, governantes da terra. Quanto mais alto o cargo, mais ele manda, mais ele é servido. Ei, apaga. Aqui no meu reino é diferente. Quem quer subir tem que descer. Quem quer ser grande tem que começar pequeno. Aquele que quer ser muito bom, admita que você não sabe nada. Porque dentro de vocês, muito pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Mateus 20, 25 a 27. Marta servia. A mudança de perspectiva é quando nós temos a nossa identidade, como o Calbart falou lá no início. Não é balela, não é da boca para fora, não, é meter a mão na massa. Não é você dizer que ama
e agir de maneira diferente. Não é você ser crente na igreja e qualquer outra coisa lá fora. Não, é você ser a mesma referência em qualquer canto. Por quê? Porque independente de qualquer coisa, você serve. Estou no MBA, da FGV, de liderança, com uma turma de pessoas que têm até doutores, mas eu sirvo. Antes de qualquer coisa, eu sirvo. Eu sou empresário, eu tenho muito dinheiro, eu viajo o mundo inteiro, tenho meu próprio jato, não se esqueça. Você serve. Você é servo. E aí vem a terceira e última chave, porque eu não tenho muito tempo. Isso tudo em Marta, irmãos. Foi diferente mesmo. A valorização da humildade. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ela estava ocupada. Porque, veja, muitas pessoas acham que quem prega é o cara. Uau! O evento foi top. Vocês estão vendo essa transparência aqui? Qual é o nome, irmão, da mídia? TED Talks. O irmão lá da mídia foi quem falou: pastor, passa para o airdrop aqui, que eu vou colocar de um jeito que a sua apresentação vai ficar, ó. Se não fosse o TED, eu não teria chegado aqui. Ah, porque ele canta. Ele vem e traz o séquito de músicos. E ele acha, e sai daqui, tem cantor que gospel, tá? Tudo no nosso universo. Vamos no nosso meio mesmo. Não, quero uvas da estação, 4 toalhas de rosto, por favor também eu quero águas minerais de Caxambu, tiradas diretas da fonte. Ele esqueceu que ele não é ninguém, ele apenas serve. E para que ele chegue ao ponto de tudo estar bem, o som saindo, o meu pai, que está inclusive, pastor Joaquim Lobo, é o Lobo Mor, é o chefe da Alcateia, um teólogo de ponta, eu do lado dele, eu estou longe, meu pai deve estar me assistindo, minha mãe Osana, deve estar assistindo a gente agora. E ele só consegue estar me assistindo agora, porque tem uma mocinha sentada atrás de uma câmera. Valorize as pequenas coisas. É tão bonito na Devec, e isso me emociona quando eu chego. Tem um irmão lá que pega o cone, tão amavelmente tira o cone para eu botar o carro no lugar dos pastores. Mas ele só tira o cone. Não! Ele é a pessoa responsável em te tratar e te conduzir para colocar o carro certinho. Para quê? Para que você possa chegar. Às vezes eu chego na igreja, quando eu vou pregar, eu chego, toma a chave do meu carro, estou indo pregar. Vou subir no púlpito. Eu chego, eu não sei nem onde ele colocou o carro, mas eu só consegui chegar em tempo aqui, porque o irmão pegou meu carro, alguém está fazendo alguma coisa. É uma união, como diz os especialistas da aeronáutica, é um conjunto de todo eficaz. Eu não sou o ator principal, eu sou parte de um todo em que a cabeça é Jesus. E é essa a valorização que devemos ter, quando a gente perceber que somos todos importantes naquilo que fazemos. Estaremos chegando na excelência do serviço. E chegar à excelência do serviço é permitir que uma pessoa que entrou dentro dessa igreja, destruído, dilacerado, ouça a palavra de Deus. Porque o diácono diaconeia, o presbítero presbiteia, o câmara camereia, o pastor pastoreia, o pregador pregoeia. E dessa maneira, com tudo isso funcionando de maneira sincrônica e harmonizada, quando o pastor diz: quem quer entregar sua vida para Jesus? Ele levanta lá no final, chega aqui na frente, o serviço foi feito, servo bom e fiel, aleluia, glória a Deus. Eu não vou pregar não, a pregar é amanhã. Não se deslumbre. Olha o que o Senhor fala no livro de Zacarias 4:10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel era um dos que estava responsável pela reconstrução do templo de Jerusalém. Porque muitas pessoas, quando vê a obra pronta, se encantam muito mais com a obra do que com a essência e a razão pela qual construíram o templo. O irmão começa cantando, né? Eu já fui pregar em tantos lugares, irmão, que vocês não têm noção.
Me botaram até para dormir com a Isabela, num quarto, no interior do Espírito Santo, em que eu tinha que trocar de roupa quando o vento batia, aí a cortina subia. Quando a cortina baixava, eu começava a me trocar. Batia de novo, aí de madrugada acordei com a Isabela do meu lado. Isabela era a cachorra da casa. Calma, meu amor. Isabela era a cachorra da casa. Não, eu levantei de madrugada, o lado quente. Eu falei, gente, quando fui ver, tinha um corpo. Uma cachorra enorme, uma vira-lata, que era Isabela. Ele chama de Isabela. Era Isabela. Mas por que naquela época, pastor, o senhor ia pregar naquele lugar? Se te chamarem hoje, você vai e vou. Porque o tempo passou, as circunstâncias mudaram. Eu saí de dormir do lado da Isabela, a cachorra, para dormir do lado da minha esposa num hotel proporcionado pela igreja. Mas a essência do que eu estou fazendo é a mesma, não mudou, porque a ideia que eu tinha no início era pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou aqui hoje, eu posso estar onde for amanhã, a essência é a mesma. Portanto, valorize o início, porque no início está de fato a essência daquilo que Deus te chamou para servir. Considerações finais. Marta personifica a essência da diaconia. Repita comigo, Marta personifica a essência da diaconia. Em primeiro lugar, a falta de servos é um problema milenar. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Eu vou falar. Eu imagino, não apenas o pastor Jarmuth, mas os líderes, que têm tantos projetos, investem dinheiro em tantas coisas. Precisa, às vezes, numa igreja grande, isso não acontece aqui, eu tenho certeza. Isso acontece na Argentina, nas igrejas da Argentina. Aqui no Brasil não acontece isso. Acontece na Argentina, né? Vou usar a Argentina como exemplo. Investem dinheiro em tantas atividades. Às vezes igrejas até grandes. Mas o grupo que vai servir é pouco. Sabe por quê? Falta muita gente ainda conhecer quem Jesus é. Falta muita gente ainda mudar o foco. Falta muita gente ainda se entregar para poder cumprir fechar essa lacuna. Falta trabalhadores para a seara. Mas de que ele está falando? Ele está falando exatamente de que os campos estão brancos para a ceifa. É como se Jesus estivesse fazendo a mesma pergunta de Isaías capítulo 6. Como, pois, ouvirão, senão a quem pregue? A quem enviarei? Apenas Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, sou teu servo. A excelência do serviço transcende o plano terreno. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Começaram a sentir falta de quem serve, pastor. Eu li ali, tá? Jordão Jarmuth, 2024. Citação acadêmica é assim, a gente bota o sobrenome, o nome e o ano. Começaram a sentir falta de quem? Marta servia. Mas veja, não é qualquer um que pode servir não, irmão. Está pensando que é servir de qualquer maneira? Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, tudo que vier à tua mão, faz como se fosse para o Senhor. Faça de maneira excelente. Escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração, ao ministério da palavra. Está pensando que é qualquer um que pega o cone? Está pensando que é qualquer um que filma? Está pensando que é qualquer um que toca? Está pensando que é qualquer um que bota o vídeo aqui? Está pensando que é qualquer um que pode fazer o serviço e a harmonia do trabalho serviçal daqueles que servem ao Senhor funcionar? Não!
Isso aqui, irmão, é currículo para servir à mesa, para que eles pudessem dedicar ao ministério da palavra. O pastor só pode estar aqui, pastor Jarmuth, só pode estar aqui em cima. E eu vejo, eu estava vendo ali, né, o Juvenal, muito bom, pastor, treinados, né? A tropa, espelho do comandante, é o jargão militar. O Juvenal ali, ó, o pastor chegou, como é que vai ser? O Jonatas ali como sendo o ajudante de ordens, o GSB do pastor, né? Ó, não, então vou ver aqui, vou consultar o pastor, liga para o pastor, o senhor está chegando, como é que o senhor quer que faça? Não, estou chegando aí. Quando o pastor chegou, entrou, apertou minha mão, estava tudo pronto. Ele perguntou, eu ia até tomar café aí e tal, e ele disse, não, pastor, já está tudo pronto. O pastor chegou, pegou o microfone, orou, porque o pastor pastoreia, o diácono diaconeia. Claro, irmão, essa palavra não existe, é um neologismo, mas eu só para fazer associação. Porque não são qualquer pessoas que servem de maneira excelente. Ele está aqui porque homens cheios e mulheres cheios do Espírito Santo e de sabedoria servem às mesas para que ele possa se dedicar, os pastores, os líderes possam se dedicar ao ministério da palavra. Por quê? Porque a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra muda, a palavra quebra. Aleluia! Ela é pedra, ela é penha que esmiuça, é martelo que esmiuça a pedra. Os critérios do servo apontam para o Calvário. Da mesma sorte, Paulo escreve a Timóteo: os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, só servem se for irrepreensível. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Que posição é essa? Eles serão pastores? Negativo. A posição deles é estar na fileira que quando a trombeta soar, vão subir para o céu. Diaconia quer dizer servir, administrar, zelar. Interessante. Marta vem do hebraico, que quer dizer o quê? Servir, zelar. Marta, nome único na Bíblia. Na verdade, ela era diaconisa. Tem várias Marias, cita o autor. Obrigado, autor. Mas Marta, só tem uma. Jarmuth, Jordão, 2024. Conclusão. Trabalhai, fique de pé, e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E para terminar, deixo-vos com essa palavra desse homem a quem tanto admiro, desse servo, que não deixou subir para a cabeça em momento nenhum. Ele foi a essência da servidão até o fim. Transitou entre reis, governantes, mas nunca deixou de ser servo. Ele disse: sirva ao Senhor e tenha vida, sirva ao mundo e morrerás. Muito obrigado. Deus os abençoe. Glória a Deus.